Olá, nós vamos aqui apresentar o boletim Ecosis número 2, que trata da questão da privatização das águas no Brasil. Essa privatização vai ser transformada em projeto de lei 4162 de junho de 2020, e usou como argumento para ser aprovado, a péssima situação do sistema de saneamento básico existente no país, todo ele baseado em operadoras, ou pelo menos grande parte dele, baseado em operadoras de propriedade dos governos estaduais, portanto, empresas estatais. Geralmente empresas de grande porte, dependendo inclusive do estado, como por exemplo o próprio estado de Minas, o estado de São Paulo, tem grandes empresas, o estado do Rio também, grandes empresas que operam nessa área, e esse projeto vem para implantar definitivamente a privatização do sistema de fornecimento de recursos hídricos no Brasil. Isso apesar de que, como vocês podem conferir no boletim, nós sempre tivemos péssimas experiências nessa área. Os dois exemplos mais citados são Manaus, que tem uma empresa privada que se instalou lá há 20 anos. A tarifa é a mais cara da região e a quinta mais cara do país. No período que ela teve lá implantada, ela arrecadou 1,676 bilhões, ou seja, 1 bilhão e 676 milhões, e investiu apenas 311 milhões. Há de ressaltar a grande insatisfação da população com essas empresas, grande número de recursos aos PROCONs. Houve, no período que começou a privatização até hoje, houve duas CPIs, uma em 2005 e outra em 2012. Houve, inclusive, em 2006, a decretação de calamidade pública. A cobertura de água chegou a 91%, mas, na verdade, 53,38% dos domicílios são em palafitas, ou assentamentos, ou invasões, portanto, não são considerados dentro desses 91%. Então, a grande parte da população, a maioria talvez, não foi atingido por esses serviços hídricos, E a cobertura de esgoto é apenas 12,4%. E apesar disso, essa mesma empresa se instalou para explorar os recursos hídricos de 9 municípios na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Outro exemplo de má experiência em Tocantins, que foi o primeiro município no Brasil a privatizar o sistema de fornecimento de água e esgoto. Isso se deu em 1998. A empresa investiu 30% do capital da empresa ENSA, que é a empresa de um grupo de Goiás, e depois, a partir de 2002, ela assumiu o controle do serviço. Em 2011 passou para a Odebrecht, e mais para frente a Odebrecht passou para um fundo de investimento canadense. Quer dizer, atualmente o proprietário é o fundo de investimento canadense. A reação contra os péssimos serviços dessa empresa foi tão grande que o governo teve que criar uma agência específica, a Agência Tocantinense de Saneamento, uma empresa pública que poderia, se os municípios quisessem, substituir a empresa Saneatins, que era empresa privada.
Dos 125 municípios, 78 migraram para a empresa pública, ATS. Ficaram 47 municípios com a Saneatins, que, por coincidência, são os municípios mais populosos e, portanto, mais lucrativos, né? A cobertura de água era de 65% em 98, passou para 73% em 2010 e 83% em 2015. Já no esgoto, você vai ter 32% nos 48 municípios da Saneatins. 4 cidades alteraram seus contratos, só 4 conseguiram alterar seus contratos com as empresas privadas entre 99 e 2014. Na capital de Tocantins, Palmas, foi criado um comitê gestor, que é parte estatal, né? Porque a empresa privada precisava de um aval do governo para conseguir um financiamento na Caixa Econômica Federal, né? Então, o que aconteceu? Aí, com essa alteração, com a criação desse comitê gestor, a água passou de 89,8% de cobertura em 2013 para 99,9% em 2015. E o esgoto passou de 43,5% em 2013 para 71% em 2015. Ou seja, mesmo sendo privatizado o sistema, ele precisa do Estado para poder forçar a empresa privada a investir. Bom, a lei, infelizmente, foi aprovada no Senado num aproveitamento da situação de pandemia, onde a sessão foi virtual, portanto não passou por nenhuma comissão antes, não houve nenhum debate. Foram 65 votos a favor e 13 contra. Suspeito esse rolo compressor, né? Nesse setor de fornecimento de água no setor privado, né, estão envolvidas grandes empresas, há um grande envolvimento do Banco Mundial, através da chamada Corporação Financeira Internacional, que faz parte do Banco Mundial. Eles financiam os investimentos de empresas privadas, estimulam o máximo possível a privatização dos recursos hídricos. E no caso do país ter uma dívida grande com o FMI ou com o próprio Banco Mundial, eles colocam como exigência, como contrapartida, a privatização dos serviços hídricos. O serviço, em geral, dessas empresas é muito ruim. Nos países, geralmente são países subdesenvolvidos que eles se instalam, e isso foi determinante, inclusive, de manter o saneamento, por exemplo, com grande proporção de parasitas nas águas e doenças que vão ser criadas por causa disso. Você tem um mercado mundial das águas. Então a coisa não é aleatória, como parece, né? Chega lá a empresa privada e tal, como se fosse um botequim que foi aberto ali naquele dia. Mas, na verdade, você tem duas grandes multinacionais francesas, a Vivendi Generale d'Eau e a Suez Lyonnaise d'Eau. A Vivendi controla o fornecimento de água em 100 países e a Suez em 130 países. E você tem houve um avanço grande da privatização, né, com parte da questão da globalização, etc. Mas houve também muitas reversões, reestatizações, como por exemplo em Berlim, que privatizou 49,99% em 99. Em 2011 houve um referendo e foi feita a reversão em 2013. Né? Mas a empresa, o governo, né, na verdade, teve que indenizar a empresa privada pela privatização, pela reestatização que foi feita, né?
O exemplo mais famoso aí de reação, né, contra essa situação de precariedade de fornecimento de serviços hídricos pela privatização foi a chamada Rebelião das Águas de Cochabamba, na Bolívia, né. As empresas se implantaram lá em 1999. Houve uma elevação de tarifas de cerca de 35%. Isso numa situação que o povo já estava numa situação muito precária, com baixos salários, etc., né? Houve uma verdadeira revolução chamada de Guerra das Águas. Provocou a renúncia do gabinete do governo e, finalmente, a reestatização. Essa rebelião foi em março de 2000. Inclusive, eu coloquei no site, junto com esse boletim, um vídeo que documenta, né, um documentário, tem inclusive legendas em português, sobre essa rebelião de Cochabamba, né, chamada Guerra das Águas, ou Rebelião das Águas. A privatização ocorre porque ela não busca o fornecimento de água ou de outros recursos hídricos para o consumidor individual, né, das famílias, etc. Ela busca privatizar para poder fornecer água em grandes quantidades para grandes empresas. O exemplo clássico é a Coca-Cola. A empresa Coca-Cola ela é um grande consumidor de recursos hídricos, né, de água principalmente. Ela atuou na região de Itabirito, aqui em Minas Gerais, e secou as nascentes que existiam lá, de tanto consumo de água que ela teve naquela região. Esse processo de privatização ele é conseguido, lógico que tem outros recursos que a gente não sabe, né, que ocorrem nos corredores do Congresso, etc., né? Essa votação, 65 votos a favor, muito estranho, porque há uma campanha permanente na mídia denunciando, né, entre aspas, a péssima situação de saneamento básico existente nas cidades, né? Houve um projeto, o projeto inicialmente era uma medida provisória, depois foi transformado em projeto de lei, ainda no governo Temer, depois foi feito um projeto novo de lei baseado fundamentalmente mesmo formato da medida provisória, né? E o projeto foi feito, foi o relator, né, foi o senador Tasso Gereissati, que é conhecido como senador Coca-Cola, porque é um grande proprietário de processadoras de Coca-Cola, né, que demandam, portanto, grande volume de água, né? Aparentemente, a lei faculta aos municípios privatizarem ou não, né? Mas, na verdade, ela cria uma série de mecanismos que tornam obrigatória a privatização. É uma lei que já foi redigida de uma forma que ninguém pudesse entender direito o que ela fala, porque ela pega várias outras leis e corta e fala, essa lei fica reformulada dessa forma, o artigo da lei tal, não sei o que e tal. Então, eles fizeram uma coisa bem, não é cristalina igual a água, né? É bem difícil de entender. E o principal dessa lei é acabar com os chamados contratos de programa. Os contratos de programa são exatamente os contratos que são feitos dos municípios com as empresas estatais, as empresas dos governos estaduais de fornecimento de recursos hídricos. Acaba esses contratos de programa. Mas havia um artigo, né, isso segundo consta, houve negociação no Congresso, por isso que foi aprovada a lei e tal. Esse artigo permitia que os contratos de programa vigentes, não podia ter novos contratos, mas os contratos vigentes seriam prorrogados até 30 anos, né? Aí simplesmente esse artigo foi vetado pelo Bolsonaro
Houve um movimento para ver se derrubava o veto, mas ficou dessa forma mesmo. Então, a lei coloca algumas exigências, por exemplo, você tem que fornecer, né, nesses contratos de privatização 99% de cobertura de água e 90% de esgoto, até o fim de 2033. Uma agência federal, a Agência Nacional de Águas, que já existe, será responsável para colaborar com os municípios que vão privatizar, inclusive fornecendo financiamento. Aliás, esse é um outro mecanismo de pressão. Financiamento, colaboração, etc., tanto do governo federal como dessa agência, ele vai existir se houver tomada de decisão, entre aspas, do município de privatizar seu serviço de água. Né? E tem outros mecanismos também, por exemplo, o Rio de Janeiro está privatizando a SEDAI, que é a fornecedora de água lá do município, né, daquela região, porque foi exigido no plano de recuperação fiscal, em troca de financiamento dos rombos no orçamento, né, do município do Rio de Janeiro, eles tiveram que se comprometer a privatizar as empresas estatais e particularmente empresas de fornecimento de água e esgoto. Né? O grande problema dessa lei é que, além de exigir a privatização, ela acaba com os chamados subsídios cruzados, que permite que o que uma empresa estatal, por exemplo, ganha no fornecimento de água para um município como Belo Horizonte, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, vai ser revertido uma parte disso para os pequenos municípios que não têm muitos recursos. Isso acabou, não vai ter mais nesses contratos de privatização. Pode ser formados blocos de municípios, na verdade esses blocos de municípios vão ser formados pelo governo estadual, e os municípios podem aderir ou não, mas como é que ele vai fazer? Ele vai ter que se haver sozinho para conseguir o fornecimento desses recursos, né? Que são muito sensíveis para a população. Né? E diz que isso, a empresa privada é mais eficiente, não sei o que e tal, mas na verdade elas vão ser financiadas, a lei permite financiamento por bancos públicos dessas empresas privadas. Em vez de financiar as empresas dos governos de Estado, ela vai financiar os bancos públicos, né, vão financiar as empresas privadas. E outra coisa também importante é que o serviço não vai ser muito bom. A lei garante e exige que haja equilíbrio financeiro dos projetos, ou seja, lucro. Então, é um serviço que é um serviço público, de utilidade pública, prestado por empresas estatais, vai passar para empresas privadas para obterem lucro, e grandes lucros, que geralmente são empresas multinacionais. Né? Então, a água passa a ser uma mercadoria e vai ser operada, né, manejada por monopólios, porque é impossível você, num determinado lugar, você ter vários canos d'água competindo entre si, quer dizer, você tem aquele monopólio daquela região e pronto, né, está definido assim. Quem, na verdade, cria a água, né, é a natureza, evidentemente, né, mas quem preserva as nascentes são os pequenos agricultores. Eles preservam as nascentes, preservam a floresta e a mata ciliar, porque isso interessa para eles. Né? Então, não são as grandes empresas multinacionais que criam água, né? São os pequenos produtores, pequenos proprietários. Então, leia um artigo, aqui eu fiz um apanhado geral, um resumo. No artigo vocês vão ter todas as informações detalhadas. Boletim Econômico Ecosis. Canal Info Ecosis.